Eu tenho noção de que ainda falta fazer muita coisa no Brasil. Sabe? Eu te diria assim, que ainda nós temos uma escada de 10 degraus, nós subimos 2 degraus, 3 degraus, ainda falta muitos degraus. E isso não é um processo que acontece do dia para a noite. Isso é um processo que você vai construindo, envolvendo a sociedade, participando, sabe? Vai tendo divergência, você vai construindo a possibilidade de fazer. Num país como o Brasil, você tem que respeitar as instituições, né? Mas eu acho que tem poucos exemplos no mundo, de um país que envolveu a sociedade no debate das políticas públicas como nós envolvemos. Sabe? Acho, ou seja, só eu participei de 74 conferências nacionais sobre todos os assuntos. Naquele palácio entrou todos os segmentos da sociedade. Aquele palácio que só entrava príncipe e rainha, que só entrava banqueiro e grande empresário, passou a entrar índio sem teto, passou a entrar representação da minoria, sabe? Passou a entrar o sem terra. Eu lembro quando eu recebi a direção do Sem Terra, logo no começo do meu governo, que eu coloquei o bonezinho do Sem Terra na cabeça, o escândalo que a imprensa fez do Lula com o chapéu do Sem Terra. Eu só para magoá-los, eu passei toda a reunião, eu colocava um chapéu na cabeça. Qualquer que fosse o chapéu, até que eles percebessem que não tinha mais importância eu colocar chapéu na cabeça e parar de encher o saco. Né? Eu lembro da emoção de receber rancenianos dentro do palácio. Eles jamais imaginavam que um presidente pudesse recebê-los, beijar cada um deles, sabe? Eu lembro do discurso do companheiro do movimento do Sem Teto aqui em Brasília, quando eu chamei ele para falar. Ele falou, olha, eu não quero mais falar, já esqueci até minha reivindicação. Só o fato de eu estar aqui, sabe, dentro do palácio, usando a tribuna que o presidente usa, para mim já valeu. E eu senti isso como eu vi no Mandela. O Mandela, quando eu fui em 94 visitar a África do Sul, eu fui ter uma audiência com o Mandela e as pessoas não queriam nem ver o Mandela, as pessoas queriam tocar na parede do palácio, que antes não conseguiam sequer entrar. Obviamente que aquilo era o momento que eles queriam tocar na parede. Agora eles querem tocar na comida, querem tocar na cultura, querem tocar no emprego, querem tocar no salário. É assim que a gente tem que ver a evolução da sociedade. Então eu sinto orgulho de ter dado uma contribuição. Certamente cometi muito erro, certamente a Dilma vai cometer erros, mas certamente nós estamos dizendo ao povo brasileiro, olha, nós somos representantes de vocês no cargo. Nos usem, nos cobrem. Não foi uma coisa fácil dizer aquilo. Ou seja, eu, na verdade, estava colocando o pescoço na guilhotina. Quando no dia 22 de dezembro eu tomei a decisão de ir para a televisão convocar o povo ao consumo, é porque eu tinha visto os jornais no dia anterior e era um pessimismo maluco. A televisão dizia, o comércio não vai vender, sabe? O povo está com medo de comprar, porque o povo está com medo de perder o emprego, porque o povo não quer se endividar, sabe? Na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. Eu falei, puxa vida, mas se a gente for passar o Natal com esse pessimismo, sabe? Nós estamos... Então eu falei, chamei o Franco Martins e falei, Franco, é o seguinte, vamos preparar um pronunciamento meu na televisão. Eu vou levantar a moral da tropa e vou desafiar esse povo a consumir. Aí fui para a televisão para dizer que era uma marolinha, para dizer que a gente tinha risco de uma crise, que ele podia perder o emprego, mas certamente ele perderia muito mais o emprego se a economia parasse. Porque se ele não consumisse, a loja não vendia, a empresa não produzia, ou seja, aí a economia iria parar. O fato concreto é que deu certo. Eu tenho o seguinte, olha, eu não me conformo
é de ver um cara pessimista. Tem determinado empresário que ele vai governar, ele vai conversar com a presidenta, ou ia conversar comigo, e lá na sala ele é todo correto do ponto de vista de que vai dar certo e tal. Quando ele sai lá fora que a imprensa faz uma pergunta, sabe? Ele esqueceu tudo que falou para o presidente e começa a falar, não, vai ter problema na economia porque o dólar está baixo, porque o dólar está... Quando você é presidente, é muito engraçado. Quando você é presidente, você marca uma reunião das 9 com o cidadão que é exportador. Aí ele vem e começa, não, porque, sabe, o dólar está prejudicando, porque a gente está perdendo competitividade, porque o dólar legal seria um dólar a 2,30, a 2,20, a 2,40. Quando o dólar estava 1,60, falava a 2,10, a 2, então o dólar precisa estar mais alto. Aí saía aquele cidadão que queria o dólar a 2,40, a 2,50, entrava o importador. Falava, puxa, seria melhor que o dólar tivesse a 1,50, 1,40, porque é assim. Ou seja, o cara que quer vender, que é o dólar mais alto, o cara que quer comprar, que é o dólar mais baixo. Né? O cara que está devendo, porque tomou dinheiro emprestado, não quer que o dólar suba. E, para mim, era sempre o seguinte, eu acho que o Palocci tinha inventado uma frase que eu achei genial, que era o seguinte, ó, você sabe por que o dólar flutua? Aqui no Brasil, o dólar sobe e desce porque ele é flutuante. E quando ele é flutuante, ele flutua para cima ou para baixo. Ou vocês querem que eu faça o câmbio fixo? Que eu poderia fazer. Aí você quebra o país. Assim, eu sou uma pessoa muito orgulhosa de ter passado pela presidência e de ter feito o que eu fiz no Brasil. Quando eu fui candidato a governador em 2002, ou melhor, em 1982, eu lembro que um jornalista perguntou para mim por que eu queria ser candidato. E eu disse, eu quero ser candidato porque eu quero provar a mim mesmo se eu serei capaz de atender a pauta de reivindicação que eu faço para os outros. E é muito engraçado porque quando eu estava terminando o primeiro mandato, eu pedi para a Clara, que trabalhava comigo, a Clara Antes, que é diretora do Instituto hoje, fazer um levantamento se eu tinha cumprido o programa de governo que eu tinha feito. Eu tinha cumprido o programa de governo. Depois, eu tinha muito medo do segundo mandato. Eu não sei porquê, mas eu achava que o segundo mandato as pessoas iriam se acomodar, as pessoas iriam trabalhar, fazer as coisas repetitivas, sempre desgastante. E aí nós resolvemos, sabe, na medida que eu decidi ser candidato, nós resolvemos fazer o PAC. Ou seja, o PAC era para que a gente assumisse o compromisso do dia 1º de janeiro de 2007 ao dia 31 de dezembro de 2010. Ou seja, eu lembro que numa reunião do governo eu disse o seguinte, é proibido ter novas ideias. Agora a gente vai ter que cumprir o que a gente já idealizou aqui nesse governo. Então eu tenho orgulho, eu acho que nós avançamos, eu acho que nós conquistamos muita coisa, eu tenho consciência de que melhorou de vida o povo brasileiro, sabe? Eu tenho consciência do significado do Bolsa Família, do Brasil Sem Miséria, do crédito consignado, eu tenho muita consciência do Luz para Todo, do Água para Todo, das cisternas, sabe? Agora, o que eu tenho muito orgulho, é ser o único presidente que não tem um diploma universitário e ser o presidente que mais fez universidade no país. Isso é uma coisa que me enche de orgulho. Sabe, foram 14 universidades federais novas, foram 126 extensões universitárias, foram 214 escolas técnicas em 8 anos, mas já tem agora 290, que a Dilma também já fez agora um monte delas, ou seja, nós fizemos em 10 anos 2 vezes e meio o que foi feito em 100 anos nesse país de escolas técnicas. E o que eu acho é que ainda falta fazer mais. Então, quando eu vejo o povo na rua se manifestando, ao invés da gente ficar nervoso, da gente ficar lamentando o povo estar na rua, nós temos que saber o seguinte, gente, o cara comia, sabe, o cara comia a comida, carne de segunda, sabe, ele teve acesso ao contrafilé, ele agora quer filé. Ele estava acostumado a comer sardinha, ele agora quer badejo, ele quer um peixe mais chique, sabe? O cara andava de ônibus, leite, ele agora quer andar de avião. Essa outra coisa que me dá orgulho é saber que a gente tinha em 2007
48 milhões de pessoas viajando de avião e em 2012 chegamos a 102 milhões de passageiros. Então tem gente que não gosta, porque tem gente que não aceita que as pessoas mais pobres tenham ascensão. Ah, esses pobres estão vindo passear no Ibirapuera. Ah, esses pobres estão vindo na praia não sei de onde. Ah, esses pobres estão comprando carro, estão comprando televisão plana, sabe? Essas bobagens todas, sabe? Quando, na verdade, o pobre tem ascensão, a classe média tem que ter ascensão e o rico vai ganhar mais dinheiro. Sabe? É uma lógica. A gente vai ter mais segurança. Então, eu tenho orgulho. Eu brinco com meus companheiros que talvez eu fosse o melhor opositor ao meu governo hoje. Porque hoje eu sei o que eu deixei de fazer. E sei, sabe, que é possível fazer mais. Sabe, eu tenho dito para a companheira Dilma que quando a gente chega na presidência, você tem que ter um 3 Doberman, sabe, para acompanhar as coisas importantes que você decide fazer. Sabe, você tem que pegar a roupa do ministro, deixar o Doberman cheirar e a cada mês você soltar o Doberman para ir atrás. Porque sabe o que acontece? É que a máquina é uma desgraça. A máquina não tem mandato. A máquina não pede voto. A máquina tem estabilidade. Né? Eu sempre dava o exemplo. O governo é a locomotiva. Né? A locomotiva. Chega na estação e a estação é a máquina pública. Então chega uma máquina moderna soltando mais fumaça, outra buzinando mais, outra menos, sabe? Mas elas chegam. De tempos em tempos ela chega. A estação está lá. Vem trem, vai trem, vem trem, vai trem, vem trem, vai trem. Está lá. O governo é assim. O cidadão da máquina está lá. Entrou o Lula, o cara fala, isso aí tem só 4 anos, eu vou ter 40. Entrou a Dilma, ela é brava, ela vai ter só 4 anos, eu vou ter 40. No máximo vai ter 8, eu posso ter 50. Sabe? Então, é todo um trabalho de convencimento. Não é um trabalho de você obrigar as pessoas a fazerem. Porque você não tem como obrigar uma pessoa estatutária a fazer as coisas, uma pessoa que tem estabilidade. Você tem que convencê-la. Se você convencê-la, ela fará por prazer. Se você não convencê-la, ela não fará. Se ela tiver medo, ela fingirá e mentirá para você. A gente poderia ter feito mais. A Dilma pode fazer muito mais, eu tenho consciência disso. Agora, nós temos que também superar os obstáculos que nós mesmos criamos para nós. Vou te dar um exemplo aqui. Um debate que eu acho que nós temos que fazer. Por que se fala tanto em corrupção hoje no Brasil? Como é que se combate a corrupção? Ou seja, como é que você prende um corrupto se você pega um corrupto? Ou seja, como é que você descobre que houve corrupção? Ou alguém denuncia, não é isso? Ou alguém denuncia, ou você cria instrumento de fiscalização mais eficaz. Pega a história do Brasil e veja se já teve no Brasil um momento histórico que se criou o sistema de fiscalização que nós criamos nesses 10 anos. Veja quantos policiais federais a gente contratou. Quanto investimento nós fizemos na inteligência da Polícia Federal. A liberdade que teve o Ministério Público, sabe? Acho que nada tem mais autonomia e menos ingerência do governo do que o Ministério Público. A Controladoria da República, ela praticamente é uma peça de ficção. Veja o que faz a Controladoria Geral da República hoje. Sabe? Veja o que é o portal da transparência que nós criamos. Veja o que é a lei de acesso a informações que nós criamos. Ora, então, é o seguinte, você quer
que a imprensa não divulgue corrupção, mantém o tapete levantado e vai jogando para baixo. Você quer que todo mundo saiba que tem corrupção? Você diga, como eu disse, alto e bom som. Só tem um jeito de você não ser denunciado nesse país. É você ser honesto. E é você fazer as coisas corretas. Se você fizer alguma coisa errada, seja quem for, você tem que pagar o preço. Aí começa a aparecer as coisas. Você não precisa esconder. Se você esconder, você vai dar às pessoas o direito de quererem ser corruptos. Se você não esconder, você vai pelo menos deixar as pessoas, com medo de que, eu posso ser pego. E as coisas estão indo. É pego policial federal, é pego policial civil, é pego policial militar, é pego funcionário de alto escalão, é pego todo mundo. E nesse meio tem as injustiças, tem as falsas denúncias, sabe? O que me magoa nessa questão do combate à corrupção é que muitas vezes você carimba uma pessoa de corrupto sem ter prova. E depois a pessoa é inocentada e ninguém diz que ela foi inocentada. Ou seja, deveria aparecer no mesmo tamanho, de que a pessoa foi inocentada. Então, eu acho que era preciso também que houvesse uma certa punição para quem é leviano de acusar falsas pessoas. Né? Eu acho que... Mas é uma coisa boa, porque, embora incomode, embora seja desagradável, eu acho que é assim que a gente vai construindo o país. Às vezes dói na carne você ver um companheiro seu ser acusado e você torce que ele seja inocente, sabe? E tem casos, eu poderia pegar um exemplo assim que já aconteceu, né? A Erenice, que era a segunda da Dilma na Casa Civil, que virou ministra quando a Dilma se afastou para ser candidata. Execraram aquela mulher. Execraram. Depois o canalha que denunciou ela, na audiência, disse que não era verdade. Quem é que disse que ela foi inocentada? Ou seja, ela teve uma notícia, ela teve 1000 acusando e teve apenas uma, en passant, dizendo que ela foi inocentada. E esses dias teve uma revista que se incomodou porque ela está com o escritório em Brasília trabalhando. Ou seja, na verdade, eles não querem nem que a pessoa trabalhe. Uma das coisas que me deixa feliz com essa movimentação de rua, eu não quero saber se é de direita, se é fascista, se é nazista, se é de esquerda, sério. Eu não quero saber, eu quero saber que o povo foi para a rua. Como eu nasci na rua, tudo que eu virei na vida, eu virei na rua, em cima de um caminhão, em cima de uma perua, em cima com um megafone na mão, eu acho tudo isso ótimo. Então, eu acho que ao invés da gente ficar preocupado, meu Deus do céu, a sociedade está nos convidando para um debate. Percebe? A sociedade quer debater, vamos debater saúde. E vamos ter coragem de dizer para o povo brasileiro que para que a gente permita que as pessoas mais pobres tenham acesso à alta complexidade que os ricos têm, é preciso que tenha dinheiro na saúde. Porque quando acabaram com a CPMF, que tiraram 50 bilhões de reais de mensais da saúde, que era a nossa proposta no programa Mais Saúde, não tiraram porque custava caro a quem pagava a CPMF. Tiraram porque a CPMF era instrumento de combate à sonegação nesse país. Porque eu não conheço nenhum empresário que reduziu 0,38% no custo do seu produto que ele fazia. Eu não comprei um sorvete com 0,38 a menos depois que acabou a CPMF. Então vamos fazer esse debate, gente, para as pessoas saberem, que universalizar as coisas num país de 200 milhões de habitantes custa dinheiro. Custa dinheiro. Eu estou vendo agora, por exemplo, as pessoas fazendo protesto contra os médicos cubanos. Eu acho de uma pobreza de espírito. Sabe o que os médicos brasileiros deveriam agradecer a Deus de ter um país que está sofrendo bloqueio há 60 anos e produziu médico suficiente para emprestar para nós. E que um dia o Brasil tenha médico para exportar para a África, para ajudar a evitar a morte de criança na África. É verdade que na Avenida Paulista pode ter excesso de médico. Mas é verdade que a gente conhece centenas de municípios no Brasil que não tem um médico. Então, gente, vamos
agradecer a Deus o fato de ter gente com disponibilidade de vir trabalhar nos lugares que os nossos não querem ir. Sabe, eles não estão disputando, eles estão compartilhando conosco uma necessidade nossa e vamos preparar mais médicos para que a gente possa ter, sabe, o privilégio de exportar conhecimento e não apenas soja ou minério de ferro. Sabe, então eu acho que a nossa sociedade tem que evoluir para compreender isso. Sabe, então essas coisas que eu acho que vale a pena a gente brigar. As pessoas querem mais educação, ótimo, ótimo, sabe? E por isso já foi colocado no marco regulatório, sabe, do pré-sal, que uma parte do dinheiro vai para a educação. Veja, quando nós descobrimos o pré-sal e que fomos fazer o novo marco regulatório, a primeira coisa que nós dissemos na proposta que mandamos para o Congresso Nacional é que o pré-sal seria o passaporte do futuro desse país. Que a gente não iria exportar óleo cru, como alguns pensavam. Que a gente utilizasse esse petróleo, que a gente iria vender, sabe, derivado desse petróleo e que a gente ia criar um fundo para resolver o problema da educação, da ciência e tecnologia e da saúde. Ou seja, nós iríamos pagar a dívida histórica que nós temos com o povo brasileiro. Isso é fantástico, agora nós temos condições, vamos fazer. E quando a gente melhorar a escola pública, a classe média não vai precisar pagar mais escola privada. Ela vai colocar seu filho na escola pública, como era na década de 50. Por que podia ser boa a escola pública na década de 50? Porque era apenas uma pequena parcela. É como a Universidade Federal, né? Nenhum rico quer ir para a escola privada quando é para a universidade, quer ir na pública, porque são as melhores. Sabe? Então nós vamos transformar as escolas públicas no ensino fundamental de boa qualidade para que as pessoas não sejam obrigadas a pagar. Sabe? Nós temos condições agora com o pré-sal, a hora que a gente começar a explorar, de fazer isso. As pessoas querem transporte coletivo de qualidade. Gente, olha, o transporte coletivo brasileiro, ele continua o mesmo. Eu pegava trem para estudar no Senai em 1963. Eu levava uma marmita embaixo do braço, numa bolsinha de plástico que eu tinha ganho. Ou seja, o trem era tão apertado que às vezes a marmita prensava no braço. Eu chegava, quando eu ia abrir minha pasta, estava cheio de caldo, tinha caído tudo o caldo. Quando não caía no trem o caldo. O ônibus, a gente ficava 2 horas nos ônibus porque vinha ou ia pendurado ou esperava já naquele tempo. O país cresceu muito e o transporte não melhorou tanto. Agora, não é só no Brasil. Você fala que no Japão é bom, no Japão tem até gente para empurrar a gente dentro do vagão. Fantástico. Nós precisamos melhorar as coisas e o povo está brigando, ótimo. Porque quando o povo começa... Eu não acredito. Eu não acredito que nenhum governo faça as coisas se o povo não tiver o dia inteiro, sabe, cutucando a gente. Então, eu acho que é um momento de ouro do Brasil. O pessoal está criticando a Copa do Mundo, sabe? Eu acho maravilhoso isso. Eu tenho dito para as pessoas o seguinte: vamos fazer o debate sobre a Copa do Mundo, gente. Sabe? Quanto custou os nossos estádios? Quem for honesto não tem medo de discutir isso. Nem do ponto de vista empresarial, nem do ponto de vista do governo. Quanto é que vai custar o estádio tal? Custou tanto? Vamos explicar por que custou tanto. Ora, não temos que ter medo de discutir o preço. Se foi demais, paguemos o preço. Agora, o que não pode é deixar a desinformação tomar conta. Ou seja, quando você fala que gastou 30 bilhões para fazer a Copa do Mundo, é importante que a pessoa que está falando isso não seja ignorante. E a pessoa não seja de má fé. Que ela não confunda o que é mobilidade urbana, que é uma rua, que é uma estação de metrô. Mas isso é feito por causa da Copa. Ótimo que teve a Copa, então. Ótimo, que está exigindo que a gente faça. Porque o governo federal, o que fez? Quando primeiro foi uma glória conquistar a Copa do Mundo. Se esse país teve capacidade de fazer uma Copa do Mundo na década de 50,
Sabe? Ele tem condições de fazer uma, sabe, no século XXI. E com competência. Quem for nos estádios brasileiros vai morrer de inveja, porque não tem no mundo estádio mais bonito que os nossos. Até o do Coringão. Tá? Não tem. Agora vamos avaliar quanto custou. Quanto é que está custando cada estádio. Se houve sobrepreço. E vamos punir quem colocou sobrepreço. Mas não vamos jogar a Copa do Mundo no lixo. Ou seja, quem é que não está lembrado da emoção que significou, sabe, conquistar as Olimpíadas para cá? Sabe, quantos milhões de brasileiros choraram quando a gente, sabe, ouviu aquele gringo falar Brasil, sabe? Então, vamos fazer disso uma coisa importante para nós. Sabe? Vai gastar dinheiro por cada... Ótimo! Mas vai ficar o legado. Vá a Barcelona ver o legado, vá a Londres, vá a Pequim. Vai ficar um legado extraordinário. O que é importante é que a gente utilize esse legado para que a gente possa melhorar a vida desse povo. Agora, cabe aos governos municipais, aos governos estaduais, ao governo federal, à sociedade, às federações, a preparar. Nós tivemos tempo para preparar atleta. O momento é muito rico. E depois é o seguinte, nós precisamos tomar cuidado com os analfabetos políticos. O que é o analfabeto político? Não tem nada mais ignorante do que o analfabeto político. O analfabeto político é aquele que fala, eu não gosto de política. Todo mundo é ladrão. Sabe? E não tem coragem de dizer em quem votou na última eleição. Eu digo isso porque eu fui. Nas greves de 78, a elite paulista e a imprensa adorava quando eu, com meu chapeuzinho preto, a barba muito negra, dizia, eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Eles deliravam. Porque esse Lula é porreta, ele não gosta de política. 3 meses depois eu estava subindo no caminhão para apoiar Fernando Henrique Cardoso, candidato ao Senado, contra o Franco Montoro e contra o Cláudio Lembo. 2 anos depois, eu estava criando um partido político. Porque eu descobri que não tem saída fora da política. Se eu acho que as coisas não estão boas porque os outros não estão fazendo as coisas que eu quero que faça, ora, eu é que tenho que fazer. Ora, então por que os caras me deixaram ser candidato a presidente? Eu digo sempre o seguinte, o político bom está dentro de você, meu filho. Você que acha que todo mundo é ladrão, que ninguém presta, pare de falar e entre você na política. Se candidate. Seja alguma coisa para saber se você é capaz de fazer o que você quer que os outros façam. Então eu acho que esse é um momento fantástico. Eu até disse para os companheiros do PT, nós precisamos republicar aquele texto do Bertold Brecht, o analfabeto político, e reproduzir em massa. Porque o cidadão está num bar tomando uísque, sabe? E porque política é tudo ladrão, porque é tudo corrupto, sabe? Vamos chamar esse cara para o debate. Vamos chamar. Vamos começar perguntando qual é o partido dele, em que ele votou. Sabe? Eu prefiro que ele tenha votado em algum do que se ele se absteve de votar. Porque quem se abstém de votar não tem nem coragem de reclamar. Sabe? Então eu acho que é um momento rico para a gente fazer esse debate. O momento é da gente ir para cima para o debate. Sabe? Ir na universidade e desafiar as pessoas sabe? E ter consciência que esses movimentos todos é resultado da ascensão desse país. Esse país foi a 8ª economia, passou para a 12ª economia, voltou para a 10ª, voltou para a 12ª. Hoje é a 6ª economia. Sabe? Quem é que imaginava que o Brasil chegasse ao que chegou? Quem é que imaginava que o Brasil tivesse o desemprego que tem? Sabe, apenas 5,5%, quando a gente tinha 14, 12%. Quem é que imaginava os países da Europa terem inveja do desemprego no Brasil, que é tão pequeno? Quem imaginava que os empresários estivessem se queixando que a mão de obra no Brasil está mais cara do que na Europa? Ora, então,
Eu acho que nós estamos num momento de ouro para fazer os debates. Veja, nós fizemos a Conferência Nacional de Comunicação, ela deu orientações, nós elaboramos uma proposta de marco regulatório para a comunicação no país, e ela está lá na mão do Ministério da Comunicação, preparando para fazer um debate. Tem que ter um debate a nível nacional. A imprensa brasileira, ela tem uma deficiência muito grande, que é um autoritarismo que ele não tem noção. Ou seja, quando eu faço uma crítica à imprensa, eles falam, Lula ataca a imprensa. Quando eles me atacam, ele fala, criticamos. Começa por aí. Segunda coisa, há uma aversão a boas notícias. Eu fico me perguntando todo dia de manhã, será que não nasceu uma criança nesse país? Será que ninguém arrumou emprego nesse país? Será que nada deu certo? Porque eu ligo a televisão 6 horas da manhã, sabe? Não tem uma notícia boa. Será que não é possível misturar, sabe, as notícias? Então, um estrangeiro que chegar no Brasil, entrar num hotel e ligar a televisão, o Brasil acabou. Ou seja, a pretexto de quê? A pretexto de que não podemos falar bem porque é chapa branca. E pode falar mal para ser oposição? Ou seja, então a mentira vai ganhando uma cara, sabe, e ocupando um espaço único. E é uma coisa engraçada, porque nós saímos de um momento de um pensamento único favorável ao liberalismo, sabe, do governo Fernando Henrique Cardoso, e entramos num pensamento único contrário desde que eu entrei na presidência. É uma coisa maluca, ou seja, as pessoas vão perdendo o senso de responsabilidade. Eu sinceramente, eu tenho um dia que, vendo o jornal, eu tenho vontade de cavar um buraco e me enterrar e ficar escondido até passar aquela desgraça que eles estão falando. Sabe? Sabe o que eu acho? É que perdeu-se a capacidade da informação correta, da informação honesta. O que vale é desinformar e não informar. Sabe? Não é mais o meio de informação, sabe? É o meio de desinformação. Ou seja, não é mais a divulgação do fato, é a divulgação da versão. A última regulamentação que nós tivemos foi em 1962. Não tinha fax, não tinha e-mail, não tinha internet, não tinha telefone celular, não tinha nada, não tinha TV digital. Então, como é que você pode, você ter esse avanço fantástico que nós tivemos, sabe, e o marco regulatório continuar sendo o mesmo? Eu acho que para defender o Brasil, inclusive, sabe, do seu Obama, que está nos gravando agora todo dia, está gravando aqui essa gravação, sabe? Então, virou um tema muito importante, sabe, que nós temos que cuidar com carinho. Então, nós temos que debater. Não é para ser contra, não, é para saber o que está certo, o que está errado, o que pode mudar. Eu, por exemplo, eu acho que a internet ela tem que ter uma certa regulamentação, porque a internet é um instrumento fantástico. É talvez o melhor instrumento criado nessas últimas décadas. Nada evoluiu tanto quanto a internet. Agora, dentro das coisas boas, tem os malandros, tem os bandidos, que utilizam a internet para inventar mentira, para fazer calúnia. Então, eu acho que esses são temas que nós temos que debater. Excelente. Eu estou aí, com mais vontade do que nunca.